dica. Se eu quiser comprar, por exemplo, equipamento usado. Vamos dizer, vou comprar um equipamento usado. Não sei se você pode dar essa dica pro pessoal. Tem alguma que a gente possa ver assim, vou comprar uma câmera e essa câmera vem com uma lente. Vem com um kitzinho de lentes. Uhum. O único cuidado que você tem que ter quando vai comprar equipamento usado, primeiro, essencialmente, é se certificar se você está comprando de uma fonte segura, se o equipamento não tem queixa de roubo, essencial. Parece muito lá na Fotofix, gente querendo vender equipamento. E esse é um dos motivos que a gente não comercializa equipamento usado, porque você parece um cara lá que, tô vendendo essa câmera aqui, mas, né, você vai lá nos sites buscar o número de série da câmera para ver se tem. Tem um site específico? Tem sites hoje, né, que você pode fazer. Você teve um equipamento furtado, se você tem os números de série, você pode inserir lá os dados do teu equipamento, marca, modelo e o número de série, que ajuda, né, nas informações. Se alguém pegar esse equipamento, vai consultar lá, se não está lá, ótimo. Mas às vezes não está informado lá e é um equipamento roubado ou furtado, né? Então esse é o primeiro cuidado que tem que ter, que eu vejo de essencial. E segundo é olhar exatamente o estado externo do equipamento. Quem é do ramo já sabe, né? Esse equipamento está surrado. Então se está surrado, o que eu vou fazer? Vou lá ver o número de cliques, né? Você acha que o número de cliques importa tanto? É a única coisa que importa, porque outro detalhe, outra coisa que sempre perguntam pra gente, quando troca o obturador, zera o número de cliques? Se for uma assistência especializada, a gente não tem o gig para entrar no sistema da câmera e zerar. Então quando a gente troca o obturador, ela vai dar continuidade naquele mesmo número de cliques. Então, por exemplo, você tem uma 5D lá com 350 mil cliques, levou lá, a gente trocou o obturador. Você vai pegar ela da gente, vai entrar lá para fazer a contagem de cliques. Mas está com o mesmo número de cliques? Não. O processador é que está armazenado aquele número de cliques. Se você quer zerar, você tem que mandar para o posto autorizado. Canon ainda tem no Brasil. Sony não tem mais. Então, esqueça de zerar a contagem dos cliques de Sony, de Nikon. Eu estou negociando um software junto a uma empresa norte-americana que estou para assinar com eles um programinha que zera alguns modelos. Se der certo, depois eu te informo e daí a gente vai passar a zerar. Segue a dica. Tá? Legal. Mas assim, na maioria dos casos, não. Nenhuma assistência consegue, até onde eu tenho conhecimento, de repente eu estou falando bobagem, né? Talvez essas assistências já tenham esse programa que eu estou indo atrás agora, né? Enfim, mas se não, não zera, tá? O número de cliques vai continuar ali armazenado no processador da câmera, mesmo que você troque o obturador. Então, assim, os cuidados que tem que ter quando comprar um equipamento é esse, é ver o número de cliques que a câmera tem, lógico, antes, verificar a procedência, número de cliques e o estado geral, externo da câmera, olhar os elementos se não tem fungo, enfim, né? Eu indicaria essas três etapas. Primeiro, se certificar a procedência, segundo o estado, número de cliques e terceiro o estado. Vamos dar um exemplo. Não sei se é possível isso. Se não for, não tem problema. Eu tenho minha Sony aqui, 6.500. Quanto custa mais ou menos para trocar o sensor dela? Não é sensor? O sensor da câmera, assim, de cabeça eu não sei te dizer, Tina. Por quê? Algumas peças a gente mantém no estoque da Fotofix. Algumas aí tem que trazer porque... Não, algumas a gente não mantém porque não tem giro, tipo um sensor. Não é uma peça que você troque semanalmente, porque é uma peça que dificilmente dá problema, né? Então, assim, sempre me perguntam isso. Quanto custa em média para trocar tal coisa? Não, eu não sei te dizer. É a mesma coisa do orçamento pelo WhatsApp. Não, não é isso. Não, pelo contrário. Porque, assim, algumas peças que não têm incidência de defeito, não tem por que a gente manter em estoque. Primeiro, custo elevado. Estoque é dinheiro parado. Exatamente. Custo elevado. Por que o custo está tão elevado hoje? Porque não existe fornecimento Sony, que é a tua pergunta. Hoje não tem o fornecimento Sony no país. Se fosse uns 3, 4 anos atrás, tinha. Eu saberia te dizer porque, né, eles estão aqui, eu quero saber quanto custa tal coisa. Eles já me passam, eu já passo para você. Hoje não é assim. Hoje eu tenho que, no dia em que entra equipamento na assistência, eu faço equipamentos com peças que não tem giro, como a gente estou te explicando. Então um sensor não tem giro, eu não tenho no estoque, eu não tenho custo. Então entrou um aqui,
vou cotar. Cotei. Meu fornecedor me passa o preço em dólar. Eu faço a cotação do dólar do dia, faço a conversão e passo para ele. Ó, hoje este valor. O dólar está caindo, graças a Deus, né? Hoje acho que chegou a 4,90, se eu não me engano. Mas essas oscilações impedem a gente de ter um custo exato. Eu posso te dar um custo aproximado, uma 6.500, para não te falar bobagem, acho que perto de uns R$1.000. É só uma pergunta, assim, Tá. para ter uma noção, para ter uma Eu ideia, acho que né? perto de uns R$1.000, o custo do sensor. Então, se eu queimar ela no laser, Daí mais a mão de obra nossa, que é em torno mais ou menos de 30% a 50%. Vai depender da peça. Porque assim, para eu trocar um circuito, o meu trabalho é menor do que para eu trocar um obturador. Porque o circuito, eu tiro o gabinete traseiro, em alguns casos o frontal, já estou com o circuito na mão ali. Então, tiro ele, coloco o outro, faço as calibragens necessárias e pronto. Vamos lá, uma hora e pouquinho de hora técnica, vamos dizer assim. Um obturador, opa, já é um pouquinho mais complexo. Já vai aí para umas 4 horas. Evidente que depende do modelo, né? Então, tudo depende da peça, em questão do custo da peça, para você determinar percentual de mão de obra, né? Depende do modelo. clássico, é a mesma coisa do orçamento pelo WhatsApp. Depende Tem que pegar, do modelo. tem que olhar, tem que ver qual é a Para câmera, você qual é ter o ideia, para equipamento. fazer uma 6.500, que é o exemplo que você citou, já é diferente da 6.000. É muito diferente. Diferente completamente. A desmontagem delas ali. Interessante. É. Aparentemente você olha assim, parece igual, né? Pô, de áudio funções aqui em cima, né? Entrada. Linha alfa, assim, eu achei que era tudo É, muito não, próximo, assim. Tem diferenças. Olha tem só, diferença. que legal isso aí. Não sabia disso.